Na hora do sufoco financeiro, muita gente recorre aos empréstimos, mas sem planejamento e cuidados, o que seria a solução pode se tornar um problema maior ainda. Confira na reportagem de Roberta Mello. Na hora de oferecer empréstimos, vale tudo. Promessas de vantagens e taxas de juros reduzidas. Uma tentação para quem está endividado e quer arrumar as contas com dinheiro extra. Mas o dinheiro fácil pode virar mais uma dor de cabeça. O problema é que algumas instituições financeiras oferecem mais do que o cliente pode pagar. A tal ponto que depois fica praticamente impossível o trabalhador reverter a situação e quitar a dívida do empréstimo ou do financiamento. Nesse caso, vale uma dica. Nunca deixe o valor emprestado ultrapassar 30% de sua renda. Em Brasília, uma mulher teve metade do salário retido para acertar as dívidas com o banco. Ela havia se enrolado com as contas e o empréstimo de antes se tornou um obstáculo a mais. Para resolver as pendências, ela selava novos compromissos, aumentando a dívida. Situações assim acabam gerando cobranças indevidas que às vezes só a justiça pode resolver. Que vale de informação para o consumidor? Ele não deve pegar empréstimo que não seja a título de emergência, ou tratamento dentário, de saúde, ou uma matrícula escolar, ou ainda para ganho patrimonial, se ele vai trocar a casa dele, se ele vai fazer uma reforma, aí sim. Agora, ou pegar o consignado e pagar uma outra dívida, porque o consignado é mais barato, caso contrário, ele não deve fazer desse empréstimo consignado um complemento de renda, porque ele não vai suportar aí 60 meses pagando, convivendo com 30%, e se tiver uma perda de renda vai conviver com 50%, 70%. Bom, e a gente recebe o advogado especialista em direito do consumidor, Walter Moura, para tirar as dúvidas sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar então falando qual que é a diferença entre empréstimo bancário, financiamento e crediário. Bom, o empréstimo bancário é quando você busca no banco apenas o dinheiro, pouco dependendo qual vai ser a finalidade da utilização do capital, do dinheiro. Já no financiamento, você vai ao banco, mostra um bem, por exemplo, um carro ou uma casa, e hoje se fala até em serviços, por exemplo, você mostrar uma viagem e o banco vai te pagar aquele bem específico. Então você está financiando a aquisição de um bem ou serviço. E o crediário é uma forma de financiamento feita dentro das próprias lojas, como são os casos das lojas Magazine e das lojas de departamento. É um financiamento dentro de um estabelecimento que não é bancário, e sim um estabelecimento de varejo. Como é que se contrata um empréstimo bancário? O que o banco quer saber? Bom, na prática, na vida real, lembrando a vida como ela é, o empréstimo, infelizmente, hoje ele pode ser contratado. O nome contratar significa que você vai se obrigar perante o banco, então é um contrato. Esse contrato, infelizmente, não é sempre por escrito, como manda o artigo 52 e o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Hoje você contrata sem saber, com o seu próprio cartão de débito, ao atingir o cheque especial, numa compra maior do que o seu limite, ou você emitindo um cheque maior do que o seu limite bancário, e também na internet, e também no caixa eletrônico, além do convencional, que seria assinar um contrato dentro do banco. E o empréstimo para aposentados, como é que ele funciona? Bom, o mais conhecido de todos, o aposentado é um brasileiro comum, ele pode contratar todos os tipos de empréstimo. Mas existe uma linha de crédito chamada empréstimo consignado em folha de pagamento, cujo juro é muito baixo, porque a garantia é o próprio salário, e é uma modalidade que se tornou muito comum no Brasil. A diferença dele é que, como outras pessoas podem fazer consignado também, é que a forma de pagamento, ao invés de ser no final do mês direto ao banco, o banco já vem no seu salário, no caso do aposentado ou pensionista, ele já retém esse valor. Entendi. Vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre esse assunto. Vamos ver. Meu nome é Belarmino, sou servente de obra. Por exemplo, como é que eu faço para me pagar, se eu ficar desempregado, como é que eu faço para me pagar meu financiamento? Bom, então, na verdade, ele quer saber como é que ele pode pagar um empréstimo se vier a ficar desempregado. Bom, existem contratos de crediário e financiamento que têm cláusula de seguro-desemprego. É uma modalidade que você pode buscar para mais, se o seu emprego não for um emprego muito sólido ou estável, se for um emprego temporário, você já fizer o financiamento, porque o brasileiro ele acaba de se empregar, às vezes ele já vai fazer um financiamento. Você pode buscar uma modalidade que você paga o seguro, um seguro se houver o desemprego. De outra forma, aí está a importância do que o Dr. Geraldo Tardan falou antes dessa matéria.
é você não consignar um limite muito alto, porque se você ficar desempregado, você vai ter aqueles 30% de quando você era empregado, pode virar 100, 70 ou 60%. Então a ideia é, vamos consignar ou vamos empenhar a renda, sim, no máximo 10, 15%, porque se tiver uma emergência como desemprego, você tem como se virar. O que acontece, então, com uma pessoa que começar a deixar de pagar as prestações do empréstimo? Isso, no caso, quando ele não é consignado, né? Tanto sendo o consignado só se ele perder o emprego, a fonte de renda, ou por uma medida judicial. Agora, nas outras hipóteses, acontece o que nós chamamos de superendividamento, se a pessoa não tem capacidade ou contraiu demais. Infelizmente, ele vai perder o controle das suas dívidas e ele vai trabalhar basicamente para pagar seus financiamentos ou suas dívidas. Essa hipótese de quem perde o controle é o que nós queremos evitar, nós que estudamos direito do consumidor ou somos entidade de defesa do consumidor. Nós estudamos que você tem que racionalizar mais o seu dia a dia. Você tem que fazer conta, sim. Você tem que sentar e fazer conta. Se pode comprar, se dá conta de pagar, pergunta para a família, pergunta para a companheira ou para o companheiro e para os filhos e toma essa decisão mais sob medida. Por quê? Às vezes a compra de um eletrodoméstico pode causar a bancarrota de uma família. Existe um limite de empréstimos que uma pessoa pode pegar? Ela pode, por exemplo, ter mais de 3 empréstimos, um em cada banco? Olha, por lei, a lei fala que a consignação da margem é 30%. Então a própria lei já está meio que pensando para o brasileiro, olha, não empenhe mais do que 30%. Manuais de economia doméstica, de economia para o cidadão comum, falam em 10, 15% de endividamento ordinário. Tá? O resto só se for excepcionalmente. E temos uma outra pergunta feita pela nossa equipe nas ruas. Confira. Gilmair Vieira dos Santos, comerciante. Posso oferecer um bem ao quitar alguma dívida? Na verdade, ele pode oferecer um bem em troca de quitar esse empréstimo? Pode, é uma modalidade muito interessante. Às vezes você está, entre aspas, se matando para pagar um empréstimo, pulando de dívida em dívida, sendo que às vezes você tem um carro, você tem um bem disponível que você pode oferecer para o credor, que pode ser o banco ou uma financeira, ele vai aceitar, você quita e volta a ter acesso à sua renda direta. Então, é uma ótima oportunidade para planejamento de dívida. Voltando a essa questão dos 30% do salário que pode ser ocupado no máximo 30% com empréstimo. Quem que define isso? É quem está contratando, o banco que determina essa quantia? Bom, esta é uma questão para os consignados, tá? Quando se faz um consignado, tem que ter uma relação prévia com uma associação, ou de empregados, ou de servidores, ou o próprio INSS, e é essa entidade quem faz o exercício de examinar se a pessoa já está empenhada com 30% ou não. O banco poucas vezes tem acesso a essa informação. Então, essas oportunidades em que tem gente consignando mais do que 30%, é um descontrole dúplice, tanto do consumidor quanto da entidade que deveria autorizar o crédito consignado. Hoje, o banco tem também obrigação de saber sobre isso. Como é que é, então, para a pessoa que quer abrir um negócio, por exemplo? Como é que é essa questão do empréstimo? Seriam os mesmos critérios do crédito ao consumidor? Você está colocando consumidor, então, seria a pessoa que não utiliza o empréstimo para comércio. O empresário, quando ele busca o financiamento, ele tem acesso a linhas de créditos, às vezes, mais baixas do que o do consumidor. Em compensação, as garantias são outras. Às vezes se coloca como garantia carro, bem imóvel, hipoteca e etc. A complexidade é um pouco maior, a linha de crédito oferece normalmente um juro um pouquinho mais baixo, mas pela burocracia ser maior, é bom que, se for uma pessoa simples e sem muito preparo, que busque entender muito bem quais são as consequências desse contrato. Por quê? E aí, respondendo já uma pergunta do começo. Quando você deixa de pagar um empréstimo, o juro pago no curso do empréstimo, ele é X, por exemplo, ele é um valor X. Quando você deixa de pagar, as multas e os encargos do contrato, eles podem transformar isso em 3 ou 4 vezes X. Então, quem paga uma parcela de 100 pode vir a pagar até uma parcela de 400. E eu não estou exagerando. Vira uma bola de neve. E aí vira uma bola de neve. Daí a razão que você acaba pagando 2, 3 vezes pelo próprio bem se você deixar de pagar. Então, o melhor é planejar e só assumir a dívida que você dá conta. Ok. E vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Ivonete, sou empresária. Gostaria de saber se eu antecipar um empréstimo, eu tenho direito a desconto? Como é que fica esse cálculo? Olha, isso é uma garantia legal. Eu não entendo até hoje por que os credores bancários ou financeiros não dão esse desconto. Tá? Para simplificar essa conta é o seguinte, empréstimo é prazo mais o dinheiro. Quanto mais prazo,
maior vai ser o juro que vai ser cobrado sobre esse dinheiro, tá certo? Quando você antecipa, igual a pessoa falou, se ela está antecipando, ela está reduzindo o prazo. O banco vai ter o dinheiro que ele deveria ter há um ano, ele vai ter no meio do ano. Então, ele tem que reduzir. Isso daí é uma questão... Esse desconto é proporcional ao valor Esse do juros desconto cobrado. é proporcional, ele está expresso no Código de Defesa do Consumidor, está escrito no Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigatório. Eu não compreendo como é que construtoras, como é que financeiras não dão esse desconto. Pode procurar uma autoridade, no caso o PROCON ou o Judiciário, que esse desconto ele é inequívoco. Tá ok, doutor. Obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigado.